Olá, tudo bem com você? Animado para iniciar mais um bimestre? Então vamos lá. Anime-se porque hoje nós temos um assunto muito importante para você que é aluno do terceiro ano do ensino médio. A semana 1 traz como tema a estrutura da redação no Enem. Nós já sabemos da existência da redação na prova do Enem, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a estrutura desse gênero. A grande maioria dos textos segue uma estrutura básica que contém introdução, desenvolvimento e conclusão, começo, meio e fim. A redação do Enem também precisa apresentar essas três partes. O que a difere de outros textos é que cada uma delas precisa de elementos específicos, os quais veremos já já. Caso nos esqueçamos de alguma dessas partes, podemos perder pontos na competência 2 da prova, que avalia o desenvolvimento do tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Como vocês já sabem, o Enem ele apresenta 5 competências que valem no total 1.000 pontos. A competência 1 é a que trata do domínio da norma padrão da língua escrita. Aqui citou a competência 2, que diz respeito à compreensão da proposta de redação e adequação ao tema. É aquele caso que você não pode fugir ao tema para não zerar a sua redação. A competência 3 é a seleção e a organização das informações, que é a capacidade de argumentar, de defender o ponto de vista. A competência 4 é a demonstração de conhecimentos da língua necessária para a argumentação do texto. Nela você vai articular as ideias, desenvolvendo o texto dissertativo argumentativo e obedecendo ao encadeamento definido por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E a competência 5 é a elaboração de uma proposta de solução para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Vamos aprender agora como são estruturadas essas partes? Então, a estrutura da redação do Enem, ela é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, é a parte que apresenta o assunto e o posicionamento do autor. Ao posicionar-se, o autor formula uma ideia principal ou uma tese do texto. Uma boa introdução é caracterizada basicamente pela clareza e delimitação dos assuntos expostos e pela orientação e encaminhamento do leitor ao assunto que será desenvolvido no decorrer do texto. Portanto, a introdução da sua redação para o Enem deve apresentar o assunto, que é o tema da redação, que virá para você ali 2, 3 textos abordando esse tema, e deve apresentar também a sua tese. O que é a tese? É o seu posicionamento, a sua opinião sobre o tema que será discutido. Então, isso que deve vir no primeiro parágrafo da sua redação, que é a introdução. Mas como assim? Vamos ver um trecho aqui como exemplo de uma redação nota 1000 do Enem, para você entender melhor. O tema desse trecho era os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Esse era o tema proposto. Olha só como fizeram a introdução. Percebe-se que, no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Aqui vocês podem observar que foi apresentado o tema, que aparece aqui em negrito, que é a formação educacional de deficientes auditivos no Brasil, e foi apresentado também a tese, que é o ponto de vista do leitor acerca do assunto. Então, qual que é o ponto de vista aqui? Que o Brasil, ele tem carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, dos deficientes auditivos, e bem como a compreensão deturpada da função social deste. Então, são esses os desafios, que o país apresenta. Notem que foi utilizado o verbo na terceira pessoa do singular. Percebe-se. É muito importante que você utilize os verbos na terceira pessoa, sempre de forma impessoal.
Isso significa que você não poderá utilizar expressões em primeira pessoa, como na minha opinião, eu acho, eu penso, eu considero. Essas expressões devem ser evitadas, porque o texto do Enem ele precisa ser impessoal. Então você vai utilizar, como utilizou aqui, verbos na terceira pessoa, percebe-se. Você pode iniciar, por exemplo, o seu texto com uma frase: é de conhecimento geral, todos sabem que, é indiscutível que, é de fundamental importância. Então, mantendo sempre a impessoalidade. É a sua opinião que vai ser manifestada, mas de uma forma impessoal, utilizando a terceira pessoa. Por que isso? Porque é uma regra do texto dissertativo para o Enem. Ele deve ser escrito dessa forma impessoal para que você não perca ponto. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento da redação. O desenvolvimento se inicia logo após a introdução, a partir do segundo parágrafo. Essa parte é essencial para a sua redação, por isso deve-se ter muita atenção para produzi-la. Eu te aconselho a deixar 2 parágrafos para o desenvolvimento, por se tratar de um trecho mais complexo e que precisa de mais linhas para ser desenvolvido. Aqui, você deverá mostrar ao leitor que o seu ponto de vista a respeito do tema é coerente e deve tentar convencê-lo de que é o certo. Para isso, você deverá elaborar argumentos consistentes. Além disso, selecionar, relacionar e organizar fatos, informações e opiniões para enriquecer a sua produção é crucial. É necessário ainda que você coloque conhecimentos do seu repertório sociocultural, mas isso é um assunto que veremos em outra semana ainda nesse PET. Então, o desenvolvimento do texto da redação do Enem é onde acontecerá a argumentação. Os porquês é onde você vai apresentar as provas de que a sua opinião é válida. Por que a situação que você falou lá no primeiro parágrafo é um problema? O que impede esse problema de ser resolvido? Tudo isso vai vir aqui, além de apresentar para o leitor exemplificações, citações, enumerações, comparações. Tudo isso você poderá utilizar. Dados reais, históricos e estatísticos, falas de especialistas, tudo isso você poderá utilizar para embasar a sua argumentação aqui no desenvolvimento da sua redação. Essa parte é muito importante porque você vai utilizar o seu repertório sociocultural de todas as áreas, seu conhecimento adquirido nas aulas de geografia, de história, de sociologia. Todo o seu conhecimento é muito importante nessa hora. Então, é muito importante, uma dica para vocês, que acompanhem o que está acontecendo na atualidade, para que vocês tenham argumento, para que vocês tenham conhecimento, para que estejam bem informados, para na hora do Enem você saber argumentar. Então, a leitura e estar bem informado é muito importante para esse processo da escrita da redação no Enem. Por último, nós temos a conclusão. Como o nome já diz, é o último parágrafo do texto e é responsável por concluí-lo. A conclusão é o momento em que você deve retomar a sua tese, demonstrando para o leitor o seu parecer final sobre aquilo que você discutiu e os argumentos que apresentou. Além disso, é comum que na redação do Enem a proposta de intervenção esteja na conclusão. Lembrando que elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, é critério obrigatório na redação, avaliado pela competência 5. Então, na conclusão do texto, você deve retomar a sua tese, a opinião que você manifestou lá na introdução do texto sobre o assunto, e também você deve sugerir uma solução para o problema que foi abordado aí no seu texto. Vamos ver um exemplo de como você pode redigir sua conclusão.
Logo, é necessário que o Ministério da Educação, em parceria com instituições de apoio ao surdo, proporcione a estes maiores chances de se inserir no mercado mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo, com profissionais especializados em atendê-lo, a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. Então, notem que aqui aparecem alguns dados muito importantes. Quem vai fazer alguma coisa? O Ministério da Educação. Notem que já apareceu aqui, né, um órgão público que será responsável pela implementação da sugestão que está sendo dada. Então, ele sugere aqui que esse MEC com outras instituições de apoio, o que eles vão fazer? O que será feito? Vão proporcionar a estas pessoas deficientes auditivas chances de se inserir no mercado. De que forma? Como que vai ser feito? Com a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica deste indivíduo. Então, essas questões, o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, para quem será feito, tudo isso deve aparecer na conclusão do seu texto, para que ela seja bem avaliada no Enem. Então, é muito importante que você siga essas etapas ao propor aqui uma sugestão de problema. Caso seja um assunto que exija fiscalização, você pode informar também quem que vai garantir que funcione, que se cumpra o que você está sugerindo ali como proposta de intervenção para este problema. Então, aqui perceba que o autor desse texto apresentou a proposta de intervenção na conclusão, o que faz com que o texto fique harmônico e organizado. Bom, então esta é a estrutura da dissertação, da redação no Enem. Ela apresenta a introdução, como vocês viram, né, com a apresentação do tema e do ponto de vista da opinião, que é a tese. Depois nós temos o desenvolvimento, onde virão os seus argumentos, os porquês, as explicações, os exemplos e tudo mais que você tiver na sua bagagem para embasar a sua opinião sobre o assunto, que virá aqui no desenvolvimento, e a conclusão com a sugestão de proposta de intervenção para o problema. Seguindo essa estrutura, vai ficar bem mais fácil para você escrever o seu texto. Agora que você já aprendeu sobre a estrutura básica da redação, vamos produzir uma. Nós temos aqui 2 textos que sempre virão no Enem para vocês, 2 ou 3 textos que abordam a temática que está sendo pedida. O texto 1. Mobilidade urbana pode ser entendida como a maneira das pessoas transitarem nos espaços urbanos, seja de maneira individual, a pé, bicicleta, motocicleta e ou carros, seja de maneira coletiva, ônibus, metrô, trem. Esse conceito é essencial no planejamento urbano, pois influencia de maneira decisiva na qualidade de vida dos cidadãos nas cidades. Por se tratar do direito de ir e vir das pessoas, a mobilidade urbana está diretamente ligada ao processo de urbanização das cidades. Esse processo teve sua acentuação com a chegada das grandes indústrias no Brasil, em meados da década de 1930. Tais indústrias se concentraram em poucas áreas, principalmente na região sudeste. A industrialização acelerou a migração campo-cidade, conhecida como êxodo rural, em que as pessoas partiam das áreas rurais em busca de empregos e possíveis melhorias de vida. Essa migração acelerada, entretanto, não acompanhou a geração de empregos, o que trouxe grande competitividade em várias áreas. Moradia, trabalho, alimentação, lazer e principalmente o uso dos espaços públicos. Com isso, a mobilidade urbana ao longo dos anos ganhou evidência, gerando graves problemas urbanos. O texto está no site do Brasil Escola. O texto 2 é uma charge. Joãozinho, pela última vez, traga os carrinhos e venha almoçar. Qual o problema aí? Mobilidade urbana, mãe. Tá tudo engarrafado aqui. O que é a mobilidade? É uma questão que acontece principalmente nas metrópoles, nas grandes cidades.
a questão do deslocamento das pessoas, né? Então, muitas vezes há um trânsito pesado e que dificulta o acesso das pessoas ao seu local de trabalho, seu local de estudo, os engarrafamentos. Então, essa é a questão da mobilidade urbana, o deslocamento com rapidez, que nem sempre acontece nessas grandes metrópoles. Esse é o tema que está propondo para você escrever hoje o seu texto. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Bom, então a sua tarefa dessa semana é escrever uma redação com a estrutura da redação do Enem sobre esse tema, os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Você vai seguir esse esquema da estrutura física do texto. Como todos sabem, a redação do Enem não pode ultrapassar 30 linhas, então um bom texto ele deve conter de 20 a 30 linhas, seguindo essa estrutura, que como nós vimos no PET. A introdução ela pode ter de 4 a 6 linhas, tem como objetivo apresentar a tese a ser defendida de modo claro, sem argumentar. Então, na introdução vai aparecer a sua posição sobre o tema da mobilidade urbana, você vai apresentar esse tema e vai apresentar também o seu ponto de vista, que é a tese, já na introdução do seu texto. Depois você vai fazer o desenvolvimento de 2 ou 3 parágrafos, que é onde você vai apresentar seus argumentos, né, as explicações, os porquês, os motivos, as opiniões, os seus contra-argumentos, os seus exemplos, falas de especialistas e toda a bagagem que você conseguir do seu repertório de todas as áreas de conhecimento, você poderá encaixar aqui no desenvolvimento do seu texto. Lembrando que a linguagem que você utiliza na redação do Enem é a língua padrão. Você não pode usar linguagem formal, abreviatura, termos que você utiliza na internet. Sempre utilize a língua padrão, porque ela se encaixa lá na competência 1, que é o domínio da norma padrão da língua escrita, que você deve apresentar. Tome cuidado com as regras de concordância. Se você utiliza o sujeito no singular, a frase toda vai ficar no singular. E se você utiliza no plural, faça a concordância no plural. Utilize os elementos coesivos corretamente, né? As conjunções, ligando as ideias entre os parágrafos. As suas ideias devem ser desenvolvidas conectadas umas às outras. Então, tem que haver uma conexão entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E essas conexões, elas são feitas com esses conectivos que você vai utilizar no início dos parágrafos, né? Entre os períodos do seu texto também, você deve usar corretamente os conectivos, as conjunções, as preposições, que farão com que o seu texto seja coeso, seja coerente, que o leitor ele consiga acompanhar e entender o que você está falando. Por último, nós temos a conclusão, que pode ter de 5 a 7 linhas, onde você vai apontar uma solução viável para o problema que foi exposto lá na introdução e discutido no desenvolvimento. Então, essa é a estrutura da redação no Enem. Eu sugiro que você faça pesquisa sobre o tema da mobilidade urbana, como você está treinando, né? Então, você pode fazer pesquisa para aprender mais sobre o assunto e siga as dicas que eu falei. Leia bastante, esteja sempre bem informado, porque isso vai ajudar você a se sair bem na redação do Enem, com certeza. E outra coisa, não utilize gírias, provérbios no seu texto. Utilize sempre a linguagem culta, como eu já disse. Caso tenha dúvida na ortografia de alguma palavra, substitua a palavra que você não está em dúvida por outra com o mesmo sentido, um sinônimo. Evite repetições de termos dentro do seu texto, substitui por pronomes, né, ou por sinônimos mesmo. Isso também é muito importante.
Eu espero ter ajudado vocês, então, com a atividade da semana 1. Um grande abraço